Abra sua Bíblia, por gentileza, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1. E eu quero ler com vocês do versículo 3 até o versículo 7. 1 de Pedro, capítulo 1, dos versos 3 a 7. O texto sagrado diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Depois de nesses versículos ele exaltar a nossa expectativa futura da salvação, no 6 e 7 ele diz assim: Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O texto fala de uma salvação que nos leva a exultar. Uma salvação cuja plenitude ainda não se manifestou, está reservada para o futuro. Mas ele diz, enquanto a gente está aguardando esse futuro bendito, essa concretização lá na frente, a Bíblia diz, no momento, ainda que exultando por um futuro glorioso, nós podemos ser contristados por várias provações. E interessante que, ao falar dessas provações que muitas vezes contristam, né, a palavra de Deus nos exorta a ter por motivo de alegria o passar por tribulações, mas a gente precisa de um momento onde a gente vai ajustar e virar aquele botão, né? Tem aquela reação de um contristamento, de uma tristeza inicial, depois a gente pensa no propósito de Deus, o lucro que nós podemos tirar disso, e nós decidimos superar. Mas a reação natural é que elas contristem. Mas ele usa uma linguagem, uma analogia, que ela está um pouco distante da nossa prática, porque diferente deles, no dia a dia, nós não temos essa preocupação hoje de lidar com metais como eles faziam. O ouro, né, desde a antiguidade, tem se revelado um dos metais mais preciosos. No início, as moedas, elas eram, né, feitas de ouro, começou-se a usar também a prata, e aqui ele está falando de um ouro provado pelo fogo. Por que a expressão provado pelo fogo? Porque quando o ouro passava pelo fogo, ao ser derretido em alta temperatura, as impurezas se desprendiam, né? Era a forma como o ourives usava para garantir um ouro puro, um ouro limpo e de grande qualidade. E ele faz uma associação de que assim como o fogo tinha o poder de depurar, né, de purificar, de tornar melhor o ouro, a mesma coisa acontece com a nossa fé. Nossa fé também passa pelo fogo. No entanto, o fogo que Deus usa para aperfeiçoar a nossa fé é, de acordo com as palavras de Pedro, o fogo das provações. Então, tomando essa ilustração de um fogo que vem para purificar a nossa fé, como o ouro era purificado, né? Eu quero tomar a liberdade de usar como título da minha mensagem a expressão provas de fogo. Porque com o mesmo propósito do fogo, essas provações vêm para refinar, para melhorar, para aperfeiçoar a nossa fé. E associando a essa ideia, eu quero tomar um episódio das Escrituras, onde literalmente as pessoas passaram por uma prova de fogo. Os amigos de Daniel, né? Ananias, Misael e Azarias, a quem o rei da Babilônia chamou de Sadraque, Mesaque e Abdinego, enfrentaram literalmente uma prova de fogo. Há uma declaração de Deus feita em Isaías 43, no versículo 2. O Senhor disse, quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará e nem a chama arderá em ti. Isso já era parte das Escrituras naquela época. Eu particularmente não sei, uma vez que a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra, né? Se eles se lembraram de um texto como esse. Mas a verdade é que o propósito do fogo ou das provas de fogo que Deus nos permite passar não é nos destruir. Quando o texto diz, né, quando passares pelo fogo ele não te queimará, a chama não arderá em você, é evidente que Deus não está dizendo se passares, mas quando. Ou seja, é só uma questão de tempo.
A verdade é que nós precisamos entender que o Deus que nos permite passar por provas de fogo nunca quis que o fogo nos destruísse. Pelo contrário, que ele nos aperfeiçoasse. Então, meu primeiro ponto é uma pergunta, né? Por que as provações vêm? Qual a razão delas? Por que elas se manifestam? E nós precisamos entender, antes de mais nada, que a Bíblia também trata desse assunto de uma maneira muito explícita. Em Tiago, capítulo 1, dos versículos 2 a 4, a Bíblia diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que, é aqui que vem a alegria, não é a provação em si, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros. A palavra íntegro significa inteiros, sem que lhes falte nada. Em outras palavras, a razão pela qual eu e você podemos nos aperfeiçoar não é pelo que sentimos inicialmente quando as provações vêm. Jesus diz que quando a mulher está para dar à luz, ela sente tristeza. Mas depois de nascida a criança, o que prevalece é alegria. Porque inicialmente tem a tristeza, porque ela está pensando na dor do processo. Mas por que depois a alegria? Porque se enxerga o resultado, e o resultado fala mais alto do que aquilo que aconteceu durante o processo. Nós precisamos olhar para as provações exatamente da mesma forma, né? A provação, ela é vista literalmente como uma prova, como um teste. E o tempo dela depende muito da sua atitude. Israel ficou 40 anos no deserto, e aquela geração não saiu aprovada. Jesus passou só 40 dias e foi aprovado. Né? Nós precisamos entender que isso não é algo determinado de forma unilateral por Deus. Depende muito da nossa atitude, da nossa reação. Então, quando entendemos que a razão pela qual as provas vêm, elas têm muito mais a ver com a possibilidade de crescimento e de uma aprovação, isso deveria gerar em mim e você uma atitude correta. Porque a verdade é que a maioria de nós, quando enfrenta uma dificuldade, e eu não estou dizendo que toda dificuldade seja uma aprovação. Que é aquele tipo de crente, né, que acha que todo problema é consequência do pecado. E já começa estilo os amigos de Jó dizer: você deve ter feito alguma coisa errada. Penso num negócio que oprime a gente, é quando os amigos da onça, né, eu acho melhor chamar os amigos de Jó de amigo da onça, começa a desconfiar da sua integridade e do seu caráter. Porque se por um lado o pecado vai gerar consequências, isso é inevitável, não significa que toda adversidade seja consequência do pecado. Eu e você vivemos num sistema totalmente contrário a Deus e aos valores da palavra nos quais nós decidimos andar e caminhar. Então uma pessoa que decide andar em integridade nos seus negócios vai passar por algumas provações, né? São pessoas até em posição de autoridade querendo propina, e você decidido a não dar, vai enfrentar um processo doloroso. Muitas circunstâncias, elas acabam surgindo justamente por causa da fidelidade e não pela falta delas. E acredito que se a gente não se posicionar entendendo que não há nenhuma garantia bíblica de que a sua fidelidade evite dificuldades, a garantia é que ela te leve a experimentar o favor e a intervenção de Deus, o crescimento durante o processo. Mas nós não podemos presumir, né? Porque muitas vezes nós nos desanimamos. Tenho certeza que isso não aconteceu só comigo. Você está lá fiel, dedicado e o negócio complicado. E às vezes você ainda dá uma olhadinha em volta e parece que com ninguém está acontecendo a mesma coisa. Principalmente quando você mira o não crente. E superficialmente analisa e diz: mas aquele está se dando bem. Eu gosto do Salmo 73, né? Quando ele está questionando por que os ímpios prosperam. E depois ele diz: até que entrei no santuário de Deus e vi o fim deles. Para mim é a primeira lição da prova. A segunda, eu e você precisamos entender que a prova não só não tem o propósito de nos destruir, quando passares pelo fogo ele não te queimará, a chama não vai arder em você. Daqui a pouco nós vamos falar dessa dinâmica de relacionamento com o fogo. Mas uma verdade que eu aprendo muito interessante, ao olhar para a minha vida, e eu percebo que isso é o reflexo de uma verdade bíblica, minhas experiências mais profundas com a manifestação da presença de Deus estão relacionadas aos momentos mais difíceis da minha vida. E sabe, alguns de nós estamos orando para que Deus se revele, manifeste a presença dEle. Eu quero que você saiba que muitas vezes é nesse contexto que isso vai acontecer. O rei olha e diz: não eram 3 os homens que nós lançamos? Ela diz: é verdade, rei. Ele diz: mas eu estou vendo 4 homens. Um deles
não parece ser gente comum, parece ser uma espécie de um filho dos deuses. Acredita-se que o que aqui ele tenta, pela falta de entendimento, definir como um filho de Deus, lá na frente ele tenta explicar como um anjo, seja uma teofania, uma revelação do próprio Deus. Particularmente, eu acredito, porque quem revela o Pai é Jesus, e há meio que um consenso no meio teológico que as teofanias do Velho Testamento, a palavra teofania fala de uma manifestação de Deus, elas são sempre uma aparição de Cristo, né? Que esse quarto homem na fornalha seja o próprio Jesus. O que me chama a atenção é que o rei, ele diz assim: eu, porém, vejo 4 homens soltos, passeando no meio do fogo. Gente, nós não estamos falando de um shopping center. Nós não estamos falando de um jardim, de uma praça. Nós estamos falando de uma fornalha. O que esses caras estão caminhando lá por dentro? Eu acredito que esses 3 caras estão empolgados com a manifestação dessa quarta pessoa, que eles esquecem completamente onde estão. Aquilo vira um ambiente de passeio, de desfrutar a presença do Senhor. Em terceiro e último lugar, nós precisamos de um posicionamento de fé. A fé, antes de operar do lado de fora, mudando circunstâncias, ela primeiro opera do lado de dentro. Isso é algo que todos nós precisamos entender. Hebreus 11:34 diz que pela fé eles apagaram não o fogo. A Bíblia diz que eles apagaram a força do fogo. O fogo continua aceso, mas não podia destruí-los. Isso para mim tem sido uma chave. O verso 27 de Daniel 3 diz: viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Ou seja, o fogo continua aceso. O meu e o seu posicionamento de fé nem sempre começa mudando a circunstância difícil que nós estamos enfrentando, mas nos dá o poder de não ser destruído por aquilo que passamos. Ou seja, Deus diz: quando passares pelo fogo, Ele não vai te queimar. A questão é que você não começa apagando o fogo com a fé, você apaga a força do fogo. E depois que você apagou a força do fogo, em algum momento, a ordem de sair do fogo terá sido dada e você sairá como se nada tivesse acontecido. Mas eu gosto quando encontro um crente desses raízes. E aí, meu querido, como está? Tudo bem. E aquela situação está resolvida? Ainda não, mas é só uma questão de tempo. Você percebe, o fogo ainda está aceso, mas não está queimando mais o camarada. Porque pela fé ele apagou a força do fogo. Hebreus 4:3 diz: nós os que cremos entramos no descanso. Há um lugar da operação da fé, onde ela funcionou do lado de dentro, mas ainda não produziu o resultado do lado de fora. Mas ela operou de tal forma dentro de você, que você descansa, antes mesmo que as circunstâncias mudem. Em terceiro lugar, eu queria falar dos benefícios da aprovação. Outro dia alguém falou para mim: pastor, esse milagre dos amigos de Daniel é fantástico. Porque os caras são jogados no fogo, saem e não queimou nada. Eu lembro que eu olhei para ele e falei: quem foi que disse que não queimou nada? Ele falou: não, a Bíblia diz que não queimou um fio de cabelo, que não tinha cheiro de fumaça na veste. Eu falei: mas não disse que não queimou nada. O fogo queimou algo. Aí ficou me olhando quase como quem está ouvindo uma heresia. Eu falei: o rei diz: nós não lançamos 3 homens amarrados. Aquela turma está em volta do rei e ganha para concordar com ele. Diz: é verdade, rei. E diz: eu vejo, porém, 4 homens soltos. O fogo queimou as amarras que prendiam eles. O fogo não produziu dano na vida deles, mas queimou aquilo que os prendiam. Deixa eu te dizer, se você tem um posicionamento e uma atitude correta diante de Deus durante a prova não tem o poder de te destruir, mas ela tem o poder de destruir aquilo que te prende, que te amarra. É por isso que ela te refina, que ela te torna melhor, que ela aperfeiçoa a sua fé. Sabe, se nós temos uma atitude correta, permanecendo fiéis a Deus durante a prova, além de não ser feridos pelo fogo, nós podemos e seremos aperfeiçoados. É disso que Pedro fala no texto inicial. Quando ele fala do ouro, provado pelo fogo, se torna melhor. Nossa fé provada pelo fogo, ela também se torna melhor. Eu tenho percebido ao longo de mais de 3 décadas servindo a Deus, que normalmente, quando eu e você temos uma atitude correta de fidelidade, de fé, de confiança, nós saímos das provações melhores
do que entramos. Porque mesmo que elas não possam nos destruir, elas têm o poder, né, de tocar naquelas coisas que nos amarram, que amarram nossa vida. E áreas específicas das nossas vidas vão sendo trabalhadas ao longo desse processo. E você precisamos entender que o final da prova não é só para o nosso bem, o próprio Deus pode e será exaltado. A Bíblia diz assim: então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdinego na província de Babilônia. Há uma exaltação que vem depois da prova. Eu e você precisamos entender que a aprovação tem fim, ela tem prazo de validade, ela não é eterna. Em 2 de Pedro 2,9 a Bíblia diz: o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos. O mesmo Deus que permite que ela venha sabe nos livrar, porque o propósito dele nunca foi que a aprovação nos destruísse. E nesse desfecho, eu acredito que algumas coisas estão envolvidas. Tiago capítulo 1, verso 12 diz: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Para mim, o bom desfecho aqui envolve três coisas. Em primeiro lugar, uma história de perseverança. A Bíblia fala daquele que suporta com perseverança a aprovação. Em segundo lugar, o texto diz: depois de ter sido aprovado. O propósito de Deus é que na prova você não seja reprovado, mas que você seja aprovado. E aí você precisamos ter uma conduta, né, que termine com uma história de aprovação. Mas o texto diz: depois da aprovação vem o quê? A coroa da vida. A expressão coroa da vida, acredito, foi usada falando de um simbolismo. Desde a época do Império Grego, e eles já estavam no Império Romano, né? Nós tínhamos os Jogos Olímpicos, as competições, e o vencedor tinha os louros da vitória, uma coroa que era corruptível, né? Era uma coroa feita ali com folhas, mas ele fala da coroa da vida, e diz: a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Se é um combustível que eu e você precisamos para ser perseverantes, para sermos aprovados e finalmente ter a recompensa, é simplesmente permanecer amando ao Senhor, entendendo que a despeito do que enfrentamos, isso não muda o amor que Ele tem por nós, e nem tampouco a nossa resposta de amor por Ele. Há uma exaltação depois da prova. E não me refiro apenas ao que Deus pode fazer aqui e agora nessa vida. Há uma recompensa eterna nos aguardando do lado de lá. Alguém me disse: pastor, a nossa fidelidade sempre vai ser recompensada com honra? Eu falei: sim. O cara olhou para mim e falou: Estevão foi fiel e terminou apedrejado, a coisa não terminou bem para ele. Eu falei: quem disse que não terminou bem? Eu falei: você vai concluir que não terminou bem se pensar só nessa terra. Estevão diz: eu vejo o Filho de Deus em pé à direita do Pai. Gente, a Bíblia inteira fala de Jesus sentado à direita do Pai. Aliás, quando você pega o perfil de comportamento dos reis, juízes, governantes, eles se assentavam no trono para as audiências públicas. Quem estava sentado mostrava que tinha autoridade. Quem vinha para a audiência é que ficava de pé. Êxodo 18, o Jetro fala para Moisés: você fica sentado o dia inteiro e o povo de pé. Porque quem está em posição de autoridade fica sentado, não de pé. Quando Estevão vê Jesus em pé, eu não sei o que é que você pensa, mas para mim Jesus está dizendo: para um cara como você, eu me levanto do trono para recebê-lo com honra. Gente, como que não tem honra no final dessa história? A exaltação depois da prova não pode ser limitada só a essa vida terrena. Muito mais do que qualquer exaltação momentânea, nós precisamos pensar nas recompensas eternas. Um dia eu e você estaremos diante de nosso Senhor, e o sorriso no rosto dele, dizendo: servo bom e fiel, entra, vai fazer com que toda e qualquer coisa que você suportamos tenha valido a pena.